Nós terminamos na semana passada, na quinzena passada, o estudo do capítulo 15 de Deuteronômio. Navegamos por aqueles princípios todos que estavam ali colocados, sobre a questão da remissão e os aspectos que estavam contidos ali, dos servos, etc. E agora nós vamos entrar num capítulo que é só festa. É um capítulo de festas. A cultura judaica, Álvaro, ela tem 7 festas, não é isso? E nós começamos aqui pela mais importante, talvez, delas, Mas, né? antes de falar dessas que estão aí, vamos relembrar todas quais são. Nós temos a Pêssar, temos Shavuot, Sukkot, temos Purim, Hanukkah. O que mais tem? Acho que são 7 ou são 5 só. Não, tem mais. Pêssar, Hanukkah. Bom, vamos entrar no capítulo, que aí eu vou procurar aqui, enquanto você fala aí. E esse capítulo ele vai falar de 3 festas. 3. E começa realmente pela mais importante de todas elas. Vamos lá? Vamos lá. A primeira, talvez a mais importante de todas essas festas, ao lado de tantas outras, mas com um significado talvez mais fundamental nas nossas vidas, porque ela vai falar do Pêssar. Álvaro. Oi. Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah. Yom Kippur, tá certo, meu amigo. Fechou. Tá certo. É muito importante essa festa, pois trata da libertação da nossa escravidão. E ela tem um texto muito bonito do Rebbe de Lubavitch, foi um grande rabino, ele foi o 6º rabino da sua geração, eu fui discípulo dele, da sua linhagem, que é uma linhagem racídica. E ele tem um texto que ele nos fala sobre o versículo 3, que diz: você saiu apressado do Egito. E por conta da pressa, nasce a tradição de não se comer os pães fermentados, se comem os pães ázimos. Oi, meu amigo. Por que saíram apressados? Por que houve essa pressa de sair? O que houve para sair apressado? É justamente sobre isso o texto, que ele vai explicar para nós. Vai falar, olha, o povo de Israel era escravo no Egito. Moisés encarna, Moisés vai em direção ao faraó, começa a lidar, a barganhar, vamos assim dizer, a liberdade do povo de Israel. Mas o faraó tinha o seu coração endurecido e por 10 vezes falou não, o povo de Israel não pode sair. E aí nascem as 10 pragas, a cada não, a cada vez que nós recalcitramos contra os aguilhões da vida, nós colhemos tantas vezes diante da rebeldia, segundo a lei de causa e efeito, dores. E essas dores, aqui, segundo a gente vê, nas 10 pragas, elas são crescentes. Depois da última praga, o Egito estava, vamos assim dizer, de joelhos. E esse Egito de joelhos fez com que o povo tivesse aquele segundo glorioso, aquele momento onde agora dá, pega as coisas e vamos embora. E sai o povo em marcha acelerada. No desespero da dor do faraó, no desespero da dor, arrancando forças não sei de onde, porque ele havia perdido seu filho primogênito, ele disse, vão embora, então tem que aproveitar. Quando ele disse, vão embora, ele já tinha sido tão duro tantas vezes que não seria improvável que quando ele se recompusesse da perda do filho, que ele absorvesse o golpe da desencarnação de seu filho mais velho, que ele até por uma atitude de vingança fosse atrás do povo e não deixasse ele sair.
Então tinha que ser ligeiro mesmo, né? Tinha que ser rápido, não dava para esperar, tinha que ser ligeiro. É, e é interessante, que o texto vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre quantas vezes em nossas vidas nós não encontramos o nosso Egito nos aprisionando. E aqui, o termo que usa o Rebbe, né, que usa esse rabino que fala, que escreve o texto, ou que dita esse texto, ele fala sobre a alma animal que nos prende ao primitivismo, conectando-nos aos sentimentos mais baixos, como o egoísmo, como a vaidade, como o orgulho. E diante dessas amarras, a condições tão assim difíceis, diz aqui o Rebbe, nós muitas vezes precisamos sair apressado e não perder as oportunidades da nossa vida, porque por muitas vezes a gente tem aquele segundinho para poder se libertar de um Egito inteiro de escravidão espiritual. E quando a gente tem a força, o ímpeto de despertar para escapulir, vamos assim dizer, para conseguir partir para o nosso deserto, diz o Rebbe, não deixemos assim de o fazer. E sabe que ele chama essa proposta de retornar as nossas almas ao Avodat Hashem, ao trabalho a Deus, de retornar as nossas almas ao fiel propósito do qual nós fomos criados, viver a caridade, viver na prática constante do bem. Posso fazer aqui uma contextualização, uma reflexão metafórica disso, no seguinte sentido. Muitas vezes nós estamos vivendo um processo de escravização emocional, um processo de dor muito profunda, em que algo ou alguém nos escraviza e nós nos submetemos a esse processo de escravização. E quando nós nos predispomos a verdadeiramente nos libertar desse vício, dessa relação tóxica, dessa convivência difícil, dessa dor que nos atravessa, quando nós fazemos um movimento de desejo de libertação, o Senhor movimenta as suas forças para que a gente saia. Porém, a janela, vou chamar uma palavra assim, que não é uma palavra muito espírita, mas a gente vai entender o que eu quero dizer. A janela da graça, ela abre, mas ela fecha. Então, quando a janela da graça abre, você tem que passar. Você tem que aproveitar a hora em que o Senhor diz: a sua vida pode mudar se você quiser. Aproveite a oportunidade, meu filho. E te liberta do sofrimento, te liberta dessa escravidão que você está vivendo. Mas se nós formos lerdos nisso, se nós formos muito pachorrentos nesse processo de mudança, a gente pode perder o bonde da história. E eu citaria aqui 2 exemplos. Um exemplo, Saulo de Tarso. É uma janela que abre e ele diz: passa na janela. E ele passa. Não sem sacrifício, porque esse cara vai ter que renunciar na vida para poder atravessar essa porta. É um sofrimento imenso. Agora, eu dou um outro exemplo. Públio Lentulus, a janela abriu e ele disse: passa agora ou tu vai ter problema para passar. E ele não aproveita, né? Então, fica uma reflexão para nós nesse processo de que o povo teve que aproveitar a janela estreita que abriu para passar. Se ele fosse, não, olha que legal, vou mandar carta para avisar que eu estou indo. Não há tempo para isso. O que tens para fazer, vai e faça depressa. Meu amigo. E a gente repara, de alguma forma, vivendo dentro do trabalho de assistência aos aflitos, de alguma forma, no centro espírita, com as conversas fraternas, com as reuniões mediúnicas, a gente se lembra muito, Elahá, a gente percebe muito o nosso apego ainda
as nossas imperfeições. Então é muito comum nós querermos curar a nossa alma das dores interiores, mas ao mesmo tempo nós nem sempre nos encontramos prontos a nos desapegar do excesso das paixões que nos alimenta os vícios de maneira geral, os vícios morais, os vícios de todas as espécies. Então, esse movimento e esse reconhecimento de que é necessário deixar o Egito, ele é algo que talvez no momento seja muito mais uma força espiritual que nós encontramos para poder se libertar. E como o povo de Israel, quando a gente se joga para uma nova realidade, aí eu quero uma nova realidade, eu viverei uma nova realidade, eu escolho me libertar desse Egito. Não necessariamente você vai encontrar um oásis, mas pode ser que você encontre um deserto, e o deserto, após as consequências nefastas dos vícios e das dores, ele é muito importante para a nossa reflexão, para o nosso... Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha assim, se eu fizer a opção que Deus está me propondo de me libertar, do outro lado da porta tem um jardim florido, né? Eu vou dizer assim, não, a partir de hoje eu não vou mais beber. A partir de hoje eu vou sair das drogas. A partir de hoje eu vou decidir que eu vou iniciar uma aproximação de meu pai, de minha mãe, de meu filho, de meu neto, sei lá de quem, que eu estou rompido, estou com uma relação rompida, eu vou iniciar. Nossa, vai ser só flores. Não vai, é deserto. Quando você toma a decisão de se libertar, aguarda. Eu tinha um colega na Embratel, onde eu trabalhei, que ele dizia assim, fique calmo, o pior já passou. O que vem agora é o muito pior. Mas, por outro lado, nós já temos a experiência do passado superado. Então, teremos também uma fé raciocinada, uma certeza maior de que também passaremos pela próxima dificuldade. André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz mais ou menos isso. Ele diz, após um problema, um obstáculo, espere outro obstáculo. E aqui, o povo de Israel, ele então é tido como algumas questões a serem oferecidas. Sim. Um é o sacrifício do Cordeiro Pascal. E o sacrifício do Cordeiro Pascal é aquilo que estava na última ceia, Jesus comendo com os seus apóstolos. E ali também... Então, peraí, eu entendi. Você está dizendo, então, que quando Jesus se reuniu com os discípulos, aquilo ali era um ceder? Era um ceder de Pêssar. Ele estava celebrando a Páscoa judaica com os discípulos, gerando com aquele ato a Páscoa cristã. E da mesma forma que foi oferecida o Cordeiro Pascal no templo, o próprio Cordeiro de Deus também seria oferecido ali naquele processo. E aqui vai nascer outro mandamento. Como não deu tempo de fermentar a massa, o povo comeu o pão ázimo. Então, durante 7 dias, o povo de Israel, os judeus observantes à lei, vão comer, como diz o professor, azulejo assado, que é o pão ázimo. É aquele pão que não é muito saboroso, ele representa... Em hebraico, matzah também pode ser chamado de lechem oni, ou lechem ani. Depende de como você coloca a vogal, que ela não é escrita. Então, lechem oni, ani, é o pão da pobreza. No significado e no simbolismo da humildade, porque sem o fermento, ela não parece maior do que verdadeiramente é. Agora, lechem oni é o pão da resposta. La'anot é responder. Oni é resposta. Então, é o pão da resposta. Diante de todas as situações da vida, sabe qual é a resposta? A humildade de servir, de ir por através dessa conexão com o divino. E a conexão com o divino só se faz pela humildade.
E diz, então, que esse cordeiro, perdão, deveria ser assado lá, oferecido lá no Templo de Jerusalém, e deveriam comer 6 dias, então, esse, esse lechem, esse matzá, esse pão ázimo. Aí nasce a festa de Pessah, uma semana, 7 dias, onde nós encontramos a celebração. Por que ela está sendo trazida mais uma vez? Por conta de que nós ainda somos escravos no nosso Egito. Quando se fala sobre o Pessah, nós não falamos, porque nossos antepassados foram escravos, nós fomos escravos no Egito, nós fomos. E esse Egito, Mitzrayim, vem da estreitez do nosso espírito, que essa estreitez se dá ainda pelas imperfeições vividas. Mas, Elahá, depois tem outro mandamento aqui, com outra festa, com outro momento importante. Não, eu queria dar uma aí na Pessah. Claro. Que é uma festa muito relevante e algumas pessoas, de repente, podem não ter a noção do que de fato ela seja. Eu sei que quando a gente passou para discutir isso em Levítico, a gente detalhou como é que a Pessah acontece, o que se dá. Mas sem a gente entrar em tantos detalhes, porque isso já foi abordado anteriormente, acho que a gente poderia trazer alguns detalhes a mais disso aí. Eu queria deixar algumas informações que são o seguinte. O Álvaro estava comentando que, por conta da saída, né, se come os pães ázimos, ou seja, pão sem fermento. O que vai acontecer na celebração da Pessah até os dias de hoje? Quando é que ela acontece? Ela é uma festa móvel. Ela acontece na primeira lua cheia após o dia 21 de março. Então, após o dia 21 de março, a primeira lua cheia é o dia da Pessah, tá? Então, nessa semana que está contida a lua cheia, os judeus não comem nada que tenha fermento. Não coma nada que tenha fermento. A gente vai comer pão ázimo. Então, o pão que se come realmente parece uma bolacha torrada, quadrada. Este ano ela vai dar 12 porque foi tardio o carnaval foi tardio esse ano, então a Semana Santa será tardia. A Semana Santa, que vai culminar com a Páscoa cristã, é a Páscoa judaica, né? É a mesma festa. Então, durante essa semana não se come nada com fermento. Aí você diz, mas por quê? Por que não come? Por que não come? É só comer, que bobagem não comer. Não, na verdade é o seguinte, essa é a bolacha água que eu falei, não vejam o nome do fabricante. Essa bolacha aí, se vocês comprarem essa bolacha, vocês vão saber o gosto que tem uma matzá. É o mesmo gosto, tá? Acho que se alguém não conseguir encontrar matzá, pega essa bolacha e leva para casa que vale a pena. Não tem nada, não tem água e fermento. O Álvaro encontrou aqui uma matzá, acho que dá para colocar aí para eles verem como é que ela é. Agora sim, por que a gente come esse pão ázimo? Por que isso de comer? Sabe para quê? Para lembrar. Para lembrar. Então você faz isso como se fosse assim, eu quero recordar aquilo que aconteceu. Quando a gente faz um aniversário de um filho, por que faz aniversário? O que tem a ver? O cara nasceu, não sei quantos anos atrás, aí você vai e faz uma festa para lembrar. Para lembrar. Então, o pão ázimo, ele não é comido durante uma semana para lembrar, para que nunca seja esquecido da memória do povo que isso aconteceu. Então, isso vem ano após ano, após década, século, milênio. Isso aí é uma matzá. A matzá que eu recebo na minha casa, ela é quadrada, né? Ela não tem esse formato aí, não. Essa daí chama-se matzá shmurá, que eu trabalhei uma vez, a gente trabalhou moendo farinha para fazer essa, lá em Israel, era manual. Você tinha que moer manual para fazer essa matzá. A gente foi pela experiência, vamos dizer, era jovem, ganhava um dinheirinho e fomos correndo.
e a gente moía para fazer essa, que essa daí, ela é todinha feita à mão. Aquela que a gente tá habituado, que a gente também come muito Quadradinho. dessa em casa, ela é uma matzá feita em máquina. Essa que a gente mandou é a feita à mão. De máquina. Muito bem. Então vamos lá. O que acontece dentro de tudo isso aí? A gente vai passar essa semana comendo esse pão asmo para lembrar do que aconteceu. E quando for em uma noite em particular, noite de sexta-feira, nós vamos fazer a celebração da Pessah. O Seder de Pessah é o jantar. Nesse jantar, existem produtos que serão comidos. Olha, a Teca está querendo que a gente explique o Seder, o prato do Seder, que é o quiará. Aí eu vou perguntar para o Álvaro. Álvaro, o nome desse prato ser quiará tem alguma relação com o Brasil em alguma coisa? Deixa eu ver se estou olhando para o lado certo. Tem a ver, sim, Elahá, tem a ver com o Ceará, que tem o seu nome vindo de origem judaica. Ceará vem do nome quiará. Então, a gente come isso, e quando é na sexta-feira, ocorre o Seder de Pessah. Então, a gente vai comer comidas pré-determinadas, e elas são colocadas num prato que tem uns pontos assim, já para colocar esses objetos. Esse prato onde a gente coloca esses objetos é chamado de quiará. Quiará é o nome é uma vasilha assim. O pessoal em casa tem umas para colocar salgados quando vem uma visita, aí põe um pouco de amendoim num, põe um pouco não sei o quê. Aquele prato que tem aquele monte de coisinha para salgado é muito parecido com o quiará de Pessah. É exatamente aquilo ali. E aí vários alimentos estão colocados nesse prato que vai para a mesa. Nós temos ali um ovo, nós temos ervas amargas, nós temos um pedaço de carne com um osso, mais osso do que carne. Nós temos também as matzot, que são umas bolinhas de cor meio alaranjada, que representam a argila que os judeus trabalhavam. Tem vinho na mesa, um vinho doce, que, meu Deus do céu, parece um açúcar. Um vinho muito doce, cacheiro de Pessah. Que mais que tem, Álvaro, nesse... Carpaz, que é a batata cozida ou a cebola. Não... E ao final se faz o hazeret, que é o sanduichinho. Então, beitzá é o ovo, que representa o Korban Hagigah, que é o Hagigah, é o coisa da festa, né? Como chama? O Sim. Sacrifício da festa. Zroa, que aí os Ashkenazim usam o osso de galinha, e os Ashkenazim usam outro, e os Faradim usam outro. Representa o cordeiro pascal. Maror, que é o amargor da escravidão no Egito. Karpaz, que é a cebola para os Faradim, batata para os Ashkenazim, depende do rito, vamos assim dizer. Então, ela representa o renascimento, porque todo vegetal renasce, e ele é mergulhado na água salgada, que representa. As crianças perguntam, por que a gente está mergulhando na água salgada? Para se lembrar das lágrimas que nós derramamos. E o haroset, que o Ela falou, ele é uma mistura de maçã, pera, nozes, isso tudo é batido com vinho, e fica com uma cor de argamassa, para se lembrar do trabalho escravo no Egito. E o hazeret é o sanduíche que se faz com tudo isso junto. Vamos para a próxima festa, então, Álvaro. E a próxima festa, que então são 7 semanas, 49 dias depois. 7 vezes 7, 49. Então, 49 dias depois, vai ser ordenado se retornar a Jerusalém, e nessa retorno a Jerusalém, vai se fazer, você oferece o máximo que você puder,
o quanto você puder arcar, que ali serão oferecidas as bênçãos. Para que você oferece? Você oferece para o seu filho, para a sua filha, para o seu servo, para a sua serva, para o levita que vive na cidade, para o convertido, para o órfão, para a viúva, para todos os necessitados. Você faz uma grande festa e para todos aqueles próximos a você. Nesse dia nós também nos vemos como irmãos. E o que aconteceu de importante em Shavuot? É o dia em que foi dado os 10 mandamentos. O dia em que foi dado os 10 mandamentos, e tem mais outra questão importante. Também está ligado com as primícias, ou seja, as primeiras cereais e frutas das 7 espécies das quais está escrito lá no nosso livro de Números. Então, ali tudo isso é levado para celebrar a colheita, o florir e o nascer dos primeiros frutos, e a gente também comemora ter recebido esses 10 mandamentos. Quer comentar, Elahá? Alfa, quero. Por que a festa chama Shavuot? Qual é a razão do nome da festa ser festa de Shavuot? Shavua é semana. Shavuot são semanas. 7 semanas. Então seria a festa das semanas, né? Exato. A festa das semanas, porque depois de 7 semanas que se saiu do Egito, os 10 mandamentos foram recebidos. É a festa que celebra a recepção dos 10 mandamentos. É isso aí. Interessante que a festa de Shavuot, ela se conecta com a festa com o dia de Pentecostes, né? Uhum. O dia de Pentecostes se deu exatamente 7 semanas depois da Páscoa. Bem lembrado. Ali em Pentecostes estava se celebrando Shavuot, né? Bem lembrado, Elahá. É que às vezes você dá uma... A festa de falar. Talvez eu tenha que sair para entrar de novo, mas eu quero dizer assim, que a celebração que a gente faz do Sukkot é para relembrar um fato muito forte de uma manifestação espiritual, na qual Deus se manifestou trazendo os 10 mandamentos. E Pentecostes é também uma manifestação espiritual. Então, é uma celebração da mediunidade. Tanto a festa do Shavuot, a festa de Shavuot, como a festa de Pentecostes, é uma festa da mediunidade. E tem tudo a ver, né, Elahá? Porque ali os 10 mandamentos foi uma grande reunião mediúnica de efeitos físicos, gigantesca, talvez uma das reuniões mais importantes da história da humanidade, das reuniões mediúnicas mais importantes. Então tem tudo a ver ali, né? A gente encontrar as línguas de fogo, os efeitos físicos estando ocorrendo. Sabe, Elahá, eu não tive oportunidade de ver línguas de fogo, mas eu tive a oportunidade de ver uma cachoeira de luz. E assim, numa reunião mediúnica no escuro, fez-se uma rápida cachoeira de luz na sala. Uma coisa maravilhosa, linda. Então, essas línguas de fogo, a gente pode entender, sem sombra de dúvidas, também como manifestações de efeito físico bastante importantes ali ocorrendo nessa festa importante. Então, vamos para a próxima festa, que aí a gente vai entender por que aqui foram trazidas 3 festas. É a festa de Sukkot. O que é a festa de Sukkot? É a festa onde nós comemoramos, a festa conhecida também em português como Festa das Cabanas, é onde nós comemoramos o cuidado de Deus para conosco nos 40 anos
de deserto. Então, para quem você tem que fazer essa festa e com quem você tem que se alegrar? Com seu filho, com a sua filha, com seu servo, com a sua serva, com o levita, com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva que vive em sua cidade. Ou seja, com todos aqueles necessitados, nós sempre oferecemos o melhor. E aqui essa oferta do melhor, ela tem uma conexão lá com a parábola da grande pérola, porque oferecer o melhor é verdadeiramente preocupar-se em compartilhar com o próximo, em não dar esmolas, mas enxergar o próximo como seu verdadeiro e fiel irmão. E na parábola ali que nós encontramos da grande pérola, onde se vende a pérola para comprar um terreno, para comprar um... Você vai sair e voltar? Não, não é isso. É essa pergunta aí que está sendo feita da Camila. Se é nessa oportunidade que a gente bebe o vinho inclinado. Sim, é na peça. Porque somos homens livres, aí você reclina para poder tomar o vinho. Sim, é verdade. É nessa... Porque são homens livres. Por que eu estou dizendo que tem uma grande correlação? Porque existe um conto no Talmud que nos diz que havia um grande justo, um homem sábio, e que ele sempre, antes do Shabat e dos Hagim e das festas, ele vendia aquilo que ele podia para comprar o melhor peixe, o melhor animal, os melhores pães, a melhor comida para poder oferecer aos seus convidados. E um dia ele foi vendendo os pedaços da sua terra. Ele já não tinha mais nada para vender, ele foi vendendo pedaços da sua terra. E sua terra foi ficando pequenininha e apareceu um homem para ele e falou assim: veja bem, eu tenho esse peixe, era quase na hora do Shabat, era um peixe grande, grande, grande. Ele falou: bom, então eu vou vender mais um pedacinho da minha fazendinha, né, da minha terra, para comprar esse peixe, para dividir no Shabat, para compartilhar no Shabat. Ele vende, e quando aquele homem abre o peixe, vai limpar o peixe, o que ele encontra dentro? Uma grande pérola dentro do peixe. E essa pérola, diz o Talmud, que em hebraico, pininim, as pérolas, elas excedem o valor do diamante na antiguidade. Elas valiam mais que os próprios diamantes. E ele se torna um homem agraciado. Existem outras histórias conectadas a essa ideia, mas é uma ideia tão forte de oferecer o melhor para compartilhar, que às vezes, quando a gente comenta isso, a gente fala assim: o que é o melhor? Eu gastar R$ 200 no cartão? Não, seria como naqueles dias se endividar mesmo no cartão. Então, nessas festas estão sendo celebrados isso. E Sukkot é a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, onde nós celebramos o cuidado de Deus para conosco. A minha avó contava uma história, mais ou menos nesse mesmo sentido. Ela dizia que tinha um judeu que tinha um vizinho que o odiava. E esse vizinho tinha um macaco. E esse macaco era um macaco muito danado. E ele estimulava o macaco a fazer travessuras na casa do judeu. E o judeu nunca reclamava. E esse macaco danado descobriu dentro do quarto desse homem um saco cheio de moedas. E o macaco começou a comer as moedas do homem. Ele comeu as moedas dele. Ele comeu tanta moeda, que as moedas entupiram o macaco. E ele ficou de tal maneira cheio de moedas que ele não conseguia nem mais comer, nem mais nada. Aí o macaco começou a ficar doente. E quando ele viu o macaco, estava morto. E aí, quando ele viu o macaco morto já iniciando a se apodrecer, ele disse: eu vou jogar esse macaco na casa desse judeu. E aí pegou o macaco e jogou por cima do muro aquele macaco podre, que bateu na casa, aquele cheiro. Aí o judeu saiu, sentiu aquele... Isso é a minha avó contando. O judeu saiu e viu aquele cheiro horrível. E quando chegou lá, que foi ver dentro do macaco cheio de moeda.
Aí ele pegou e fez a festa do Shabat, da festa específica de Sukkot, com, com o dinheiro que tinha dentro do macaco. Aí quando foi depois que o vizinho viu o judeu fazendo aquilo tudo, disse, esse homem é pobre. Aí ele se debruçou no muro e perguntou, como que você conseguiu fazer uma festa se você não tem dinheiro para nada? E o judeu respondeu, com o macaco que você jogou por cima do... Histórias que a minha avó contava. Você sabe que eu ouvi essa história de um rabino e por acaso ele é marroquino? Deve Minha ser, avó deve ser uma história do Marrocos, né? Deve ser deve ser uma história do Marrocos, né? Que legal, que bacana, que Legal. bacana. Quer, quer comentar mais alguma coisa de Sukkot? Ela De Sukkot, quero comentar o seguinte, né? A palavra Sukkot é o plural de Sukkah. Sukkah é uma cabana, então é a festa das cabanas. E por que ela é feita? Ela é feita para relembrar que durante o período em que o povo judeu viveu no deserto, eles viviam em cabanas. Então eles tentam representar nessas cabanas a vida que se tinha quando se viveu no deserto. Aí eu vou perguntar de novo. Por que motivo que você faz isso? Qual é o sentido que tem fazer cabana nos dias modernos de hoje? Relembrar. Não deixar com que caia no esquecimento as coisas que o povo já viveu. E você fazer o maçucá, que isso é importante fazer na festa de Sukkot, quem tem um terreno, às vezes numa praça, em algum lugar, as pessoas vão e fazem uma cabana. As pessoas se juntam e constroem, aí botam as varas, jogam uma lona por cima e fazem açúcar. E é tido como uma mitzvah, um mandamento muito importante você fazer açúcar na festa de Sukkot. Mostra que você está verdadeiramente conectado com o sentido da festa. Ou seja, se a festa de Sukkot é a festa das cabanas, eu preciso me reconectar ao fato de que eu um dia fui um andarilho do deserto, vivendo em cabanas. Se hoje existe uma terra onde se fica, é porque esse período passou. Isso, de certa maneira, é muito importante dentro da cultura judaica para o entendimento de que eram escravos e não tinham nada. O Senhor lhes deu liberdade e com a liberdade foram morar no deserto. E depois o Senhor lhes deu uma terra. Essa é a ideia. Ou seja, eu nunca esquecer os movimentos de gratidão que eu tenho que fazer ao Senhor pelas várias benesses que Ele foi me oferecendo. Isso por quê? Porque nós temos uma tendência muito grande de esquecer as coisas boas que a gente recebe. Depois de um certo tempo que alguma coisa nos foi oferecida, nós esquecemos. Então, a cultura judaica, ela tem esse princípio. As suas festas são festas religiosas. E suas festas procuram sempre relembrar o que de bom receberam de Deus ao longo do tempo, para que eles sempre estejam conectados à ideia da gratidão. Porque senão o povo, se perder essa conexão, perde o sentido de gratidão a Deus. Ah, sempre foi assim, meus avós eram assim, tem 4 gerações que a gente mora aqui, isso aí sempre foi. Não sempre foi assim. Há uma história lá para trás que as pessoas não conseguem mais lembrar, então os livros religiosos resgatam isso para que as gerações futuras consigam compreensão. E assim, só me alongando um pouco nesse comentário, existe um livro chamado Haggadah. Haggadah significa história de alguma coisa, é se fosse assim, o conto, o contar de alguma coisa. Então existe o Haggadah de Pessa. Existe, no Haggadah de Pessa, tem todo o cerimonial de como é que a Pessa deve funcionar. Então, quem tem curiosidade, como é que é uma Pessa? Procure o Haggadah de Pessa. Tem tudo. É um livro razoavelmente grosso, com todas as orientações de como é que a Pessa deve ser processada. Inclusive, os diálogos que devem ser mantidos durante o cerimonial. E existe um momento desse cerimonial em que se simula uma conversa entre adultos e crianças.
E as crianças têm patamares de entendimento diferentes. Então, você tem o sábio, que é o que faz boas perguntas. Existe o que é inocente, que faz perguntas bobas, perguntas infantis até. Existe o malvado, que é aquele que faz as perguntas no sentido de destruir a festa, ridicularizar a festa, e um quarto que nem presente está. Então, você tem ali esses personagens. Eles vão fazendo perguntas e vai se respondendo. As perguntas já estão todas feitas, as respostas também. E o que é que chama a atenção? A preocupação de não perder a tradição que o povo possui. Então, tem um momento, por exemplo, em que o filho malvado, ele pergunta assim, por que é que vocês, olha o pronome, por que é que vocês fazem esta festa? Vocês. Ele se excluiu. Responde o adulto para o malvado, porque éramos, pronome nós éramos escravos no Egito e o Senhor nos livrou com mão forte e braço estendido. Braço forte, né? Braço forte e mão estendida. Então, isso tudo é muito, muito significativo para que a gente não perca as conexões com a história de Israel. Oi, Elahá. E logo para encerrar esse capítulo 16, ele vai trazer 2 versículos que vai dizer assim: cada varão dentre vocês será visto na presença do Eterno, seu Deus, 3 vezes por ano no lugar que ele escolher. Matzot, Shavuot, Sukkot. Então aqui é chamado de Shalosh Regalim, são as festas de peregrinação. E só para a gente saber, só para a gente entender, no Império Romano, você não era permitido de viajar, você não podia sair daqui e falar, estou indo para Roma. Não, você precisava chegar para o responsável da sua província e pedir autorização. E pedir autorização para o responsável por uma autoridade romana. E aí você justifica, não, eu estou indo para Roma porque eu tenho parentes, não, eu estou indo para Roma porque isso, tudo aquilo. A não ser que você tivesse a cidadania romana. Se você fosse um cidadão romano, aí você poderia livremente peregrinar por todo o Império Romano. Só que o Império Romano, ele olhava para o povo de Israel e falava, peraí, esses caras expulsaram os gregos daqui, com o grande movimento dos macabeus, os rebeldes, os revolucionários, que levantaram contra as proibições de levar sacrifícios ao templo, fazer a circuncisão, todas a transmissão da Torá, dos valores da Torá. E ali, dentro desse contexto, o Império Romano, ele fala, peraí, o povo de Israel, quando a gente fala em religião, eles estão dispostos a ir para a fogueira, estão dispostos a guerrear, estão dispostos a qualquer coisa, menos aceitar. Então, existe aqui um mandamento que durante 3 festas você tem que ir para Jerusalém. O que sabiamente, com intuito político, realiza o Império Romano? Fala, olha, durante essas 3 festas, vamos deixar o povo peregrinar livremente. O judeu pode sair da Antioquia, pode sair de Roma, pode sair sei lá, de qualquer local do Império Romano. E dessas regiões o povo tinha, então, a possibilidade de retornar a Israel para ir ao Templo de Jerusalém, viver esse momento. Por isso que a gente encontra o templo nas narrativas de Jesus, que Jesus se encontra em Jerusalém, a gente encontra o templo bastante repleto de pessoas, Jerusalém cheia de pessoas. Agora tem momentos que Jesus vai com sua família a Jerusalém para ser apresentado ao templo. Existem momentos onde talvez possa ter sido pedido uma autorização ou coincide com uma dessas festas. Mas é muito importante a gente olhar esse contexto e falar, o povo de Israel, dentro dessas festas trazidas aqui,
vive dentro de uma tradição, e o Império Romano, para manter a paz, não ter revolta, olha a religião como um negócio e fala, vamos deixar esses caras fazer isso, porque senão eles vão dar trabalho para a gente. E isso que a gente está falando é um dos grandes pilares de entendimento político, social do evangelho como um todo. Porque o que nós iremos ver? Por que Jesus será testado em Jerusalém por algumas vezes, por autoridades? Porque quando vinha esse tufo de gente, de tudo quanto é lugar do Império Romano, lá para Jerusalém, o que a gente percebe que acontece? Divulgação. Divulgação. As pessoas estão atentas a ouvir. E se for um rebelde incendiando o povo contra os romanos? Então a gente tem que ficar de olho, porque vai que ele começa uma revolução aqui com 1 milhão de pessoas. Como que você segura? Diz Flávio Joséfos, que chegava a peregrinar, o historiador judeu-romano do segundo século, que chegava a peregrinar 1 milhão de pessoas para Jerusalém. Com 1 milhão de pessoas lá, como que você controla uma rebelião? Entende? Então, todo um contexto aqui para se entender o evangelho, religiosamente, está pautado nesse capítulo 16. E, por outro lado, o que não está pautado religiosamente vai dar margem a entender político e socialmente a proposta. Faz sentido, Elahá? Faz sentido. Porque terminamos o capítulo 16 e na próxima quinzena, se Deus quiser, nós começamos uma paraxá nova. Nós começamos Shoftim. Pode fazer a prece, Adriano? Por favor. Vamos lá. Então, sempre de corações unidos em felicidade superior, por encontrarmos na possibilidade da aquisição do conhecimento, caminhos de enobrecimento da alma, de instrução à vida, de reflexão para reformulação de rumos, para orientar atitudes e para que sejamos mais inspirados, segundo essa dedicação de compreender o mundo, observando as tantas oportunidades que temos recebido pela cooperação dos espíritos superiores na expansão do entendimento sobre os textos bíblicos, advindos da reflexão conjunta de corações amigos. Nós nos sentimos no banquete farto que possibilita a construção do amor em nossas vidas, a pavimentação da estrada da caridade através da união que se forma, da afinidade que se conjuga e da oportunidade de juntos trabalharmos pelo bem maior. Nos dias de hoje, pelas facilidades e o advento da tecnologia, nós compreendemos um pouco mais o que é estar unidos em ideal, mesmo quando a distância parece nos apartar de alguma forma. Essas reuniões têm sido parte importante para que venhamos a fortalecer as nossas vibrações, afinar os nossos ideais e transformar todas as oportunidades de estudo em ações redirecionadas, fortalecidas ou modificadas no plano da vida material. Que sejamos, então, caridosos o suficiente para transmitir os valores dedicados pelos espíritos, pelas escrituras e pelo entendimento advindo do estudo
das Escrituras bíblicas à luz da doutrina espírita, caridosos o suficientes para vivermos em dias de transição, de tormentas e de lutas, os ideais do Cristo, os valores das leis morais e a lucidez da doutrina dos Espíritos em nossos exemplos cotidianos. Que assim seja e que todos nós, reunidos no ideal do aprendizado, possamos reunirmos por outra vez na renovação de nossos atos, de nossas vidas. Que assim seja.